Fala galera, aqui é o professor Will Rodrigues e vamos hoje trabalhar com argumentação, porque o nosso foco aqui é tirar uma nota 1000 na redação do Enem, beleza? Já pararam para pensar, por exemplo, por que o nosso gênero é chamado argumentativo, dissertativo argumentativo? Pararam para pensar nisso? De fato, gente, a argumentação é o elemento mais importante de uma redação de vestibular, porque é o tipo específico do gênero. Então, hoje é para ficar bastante atento a essa aula e tirar dúvidas, beleza? Então, vamos começar. Como elaborar uma excelente argumentação? Quais são os elementos obrigatórios? Como desenvolver bem essa competência na minha redação do vestibular? Então, saca só. Primeiro, a gente tem que entender que existem duas estruturas clássicas no texto dissertativo argumentativo, tá? Aquela que é visível, ou seja, aquela que a gente entende que é clara para qualquer texto dissertativo, que é o título, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, ou seja, são essas partes visíveis do texto. O que é que não é tão visível? Seriam os elementos temáticos, ou seja, aqueles relacionados ao próprio vestibular, à própria banca, o que é que essa banca exige do fera. Então você tem que ficar muito atento a isso. Quais são esses elementos? O tema, você sabe que a banca é que te oferece, mas a tese, a argumentação e a proposta, esses elementos, eles partem de você e eles estão ali para o aspecto interno da redação, aquilo que você constrói, ok? Como o nosso foco hoje é argumentação, entendam, a argumentação no texto, ela está inteiramente relacionada à tese. Observem que a minha argumentação tem como principal objetivo defender o meu ponto de vista, ou seja, eu apresento uma proposição na tese e toda a minha argumentação tem a função de defendê-la, de persuadir esse corretor para deixar claro que eu tenho certeza do que eu estou falando e consigo defender, tá bom? Esses argumentos, gente, também relaciona-se a outra parte da redação, que é a proposta. Então vejam que é como se a argumentação ela fosse o núcleo textual. A tese é o pontapé inicial, é o que eu quero propor, mas os argumentos o argumento em si, ele tem uma relação direta tanto com a tese quanto com a proposta. Muita gente não sabe disso. Preste atenção, a minha proposta, ela tem que combater os elementos causais que eu apresento na minha argumentação, lá no meio do meu texto, ok? Então, observem que o argumento é um elemento central na redação, ele é praticamente o mais importante, tá bom? Só para entender um pouco em relação ao aspecto de coerência do texto, a proposta de intervenção, ela se relaciona à tese, né? Ela se liga à tese no processo de retomada, e essa imagem aqui, ela representa a coerência da tua redação. Você tem um tema proposto pela banca, você elabora uma proposição, uma tese sobre esse tema, teus argumentos defendem essa tese, a tua proposta está relacionada às causas apresentadas nos argumentos e essa proposta liga-se à tese mais uma vez com uma retomada amarrando o texto. Isso é um processo de coerência e coesão textual. Então fiquem atentos, isso é a macroestrutura da redação, beleza? Então, quais são as habilidades cobradas na competência 3? Lembrando, gente, que o Enem, como vocês bem sabem, tem 5 competências e aquela ligada à argumentação propriamente dita é a terceira, ok? Então, vamos lá. Vamos entender. Vocês precisam selecionar os argumentos, ou seja, escolher as principais informações ligadas à tua argumentação. Então, a possibilidade de você causar uma seleção inadequada ou uma seleção que não leve à compreensão clara do corretor, isso pode te prejudicar. O segundo elemento, a segunda habilidade, é a relação. Como assim, professor? A relação clara das ideias articuladas entre cada informação apresentada. Então, eu preciso selecionar os argumentos, eu preciso relacionar. Selecionar os melhores, isso lá no teu planejamento, e relacioná-los, ok? A terceira habilidade, essa é uma das mais difíceis, é a organização. Aí a gente faz uma pausa e observa bem o seguinte. Quando eu estou na competência 4 sendo avaliado, eu tenho que organizar as ideias a partir de conectivos.
Quando eu estou argumentando, eu estou preocupado em defender uma tese. Então, vê só. Professor, quer dizer que quando eu estou organizando, eu estou sendo avaliado em 2 competências? Sim, isso mesmo. Vocês são avaliados em 2 competências. Então, muito cuidado com isso, ok? Fiquem bastante atentos. A minha organização depende da hierarquia dos argumentos, a ordem dos argumentos e os elementos conectivos, gramaticais, ok? Então, gente, a nossa próxima habilidade é a interpretação. Vejam bem, quando eu vou argumentar acerca de um tema, eu parto de uma tese. Essa tese e os argumentos estão coerentes. Então, essa capacidade de interpretar a relação entre tema, tese e argumentação que deve ser interpretada. Se isso não for interpretado, gente, eu terei um erro de coerência, um erro de coerência, e isso pode agravar muito minha nota. Pode baixar tanto minha nota que eu posso ficar com 100. E a gente não quer 100, galera. A gente quer quanto? A gente quer a nota 1000. Então, ó, aluno fera tira a nota 1000. Beleza? Então, vamos embora. Importante terminar. Informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, isso sim é o que completa essas habilidades e que tudo que eu estou falando aqui agora tem um único objetivo. Qual é o meu objetivo? É defender o meu ponto de vista de forma clara e coesa. Então, galera, por favor, fiquem atentos, recapitulando. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos e opiniões a respeito de um ponto de vista. Isso é o que é cobrado na competência 3, beleza? Então não esqueça. Bom, agora vamos falar de parágrafo, ok? Estrutura de parágrafo. Estávamos falando sobre as competências cobradas, né? Aquilo que é cobrado. Agora, pensando em parágrafo, o que é que você precisa fazer? Vejam bem, naturalmente, um argumento ele é organizado em 3 etapas. São 3 elementos que se completam. Por exemplo, o argumento central, que muita gente chama de tópico frasal, como queiram, né? As justificativas, aqui, gente, é onde o aluno mais tem dificuldade. Justificar os argumentos. Já a gente vai falar sobre isso. E a apresentação de dados. Muita gente acha que os dados são os elementos mais importantes. As estatísticas, os números, os fatos, os exemplos. Não, na verdade o mais importante é o argumento e a justificativa. Dados, se tiver, ótimo. Caso não, não fiquem tão preocupados, tá bom? O que é importante dizer sobre eles? Eles precisam ser diversificados, ou seja, apresentar uma diversidade de áreas afins, porque isso vai ampliar o teu repertório sociocultural, ok? Lembram de repertório sociocultural? Ou seja, o que eu tenho de conhecimento de mundo sobre o tema, beleza? Então, lembrando, argumento central, que podem apresentar-se como causas ou consequências, argumentos favoráveis ou desfavoráveis, os famosos prós e contras, ok? Então, as justificativas, elas são comumente, né, onde o aluno tem mais dificuldade, porque eu tenho que dizer por quê. Se eu apresento um argumento, se eu digo, por exemplo, assim, fumar faz mal à saúde, tá, isso é um argumento? Sim, mas o que é que justifica isso? Por que eu penso assim? Qual é a linha de defesa desse argumento? É a partir da biologia, da química, da saúde? Quais são os agravamentos em relação a isso? Como eu posso defender minha opinião? É a partir da ciência? Resumindo, é aqui na justificativa, gente, que você consegue aprofundar a sua nota. Então, fiquem bastante atentos a isso, tá bom? Aqui, a progressão vertical, né? Primeiro o argumento, depois a justificativa e em seguida os dados. Lembrando o seguinte, é uma espécie de cada um defende o outro, ou seja, a minha tese é defendida pelo meu argumento, a minha justificativa defende o meu argumento e os meus dados defendem os dois. Ou seja, os meus dados, gente, ele tem a capacidade de defender a justificativa ou exemplo, ou o argumento, ok? Então, só para a gente finalizar, recapitulando, argumentos, sentenças precisas, contundentes e diversificadas em relação a áreas afins, lembrando, meus argumentos diversificam em áreas. Se eu tenho um tema, por exemplo, do ano passado, a democratização do acesso ao cinema no Brasil,
Quais são as áreas afins ligadas ao tema? Eu teria cultura, economia, história, política, sociedade, filosofia, ou seja, diversas áreas que dialogam para a defesa de um ponto de vista. Então, diversifica isso, pelo amor de Deus, senão tua nota, vai lá para baixo, ok? Justificativa. Segue após cada argumento, então não esquece, argumento justifico. E responde a seguinte pergunta, preste atenção. Professor, não sei justificar, então fica atento aí. O que é que você vai fazer? Por quê? Eu ponho um argumento e pergunto por quê? Essa resposta é uma justificativa. Com base em quê? O argumento não poderá ser contestado, ou seja, eu preciso encontrar meios de fortalecer meu argumento para que ele possa ser validado pelo corretor. Sacou? É só isso. Mas para isso, o que é que você tem que ter? Repertório sociocultural. E como é que eu tenho repertório sociocultural? Lendo, meu filho. Então, vamos ler, beleza, fera? Tem que ler mesmo, e ler muito. Ano de vestibular, tem que ler bastante. Principalmente as ciências humanas, ok? São uma boa base de argumentação. Por fim, os exemplos, dados, fatos e estatísticas. Essa construção aqui, argumento, justificativa e dados, esses três elementos garantem uma boa argumentação, tá bom? Então, galera, agora vamos ver isso na prática, beleza? Observem essa introdução de uma redação nota 1000. Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade de seus produtos e conteúdos no meio virtual. Sob tal ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Eu deixei destacado aqui a tese, gente. Como sempre, a gente já conversou sobre isso, a gente já teve videoaula sobre isso. A tese, ela aparece lá no final da introdução e ela é a nossa célula máter, é onde a redação, ela propriamente começa, é o que eu proponho. Observem que a problematização está aqui no meio do parágrafo, certo? E a tese está clara. Qual é a tese central? É que esse cenário de manipulação de dados diz respeito a princípios importantes da vida social, principalmente a liberdade e a privacidade. Então, o candidato, frente a essa tese, ele vai buscar uma argumentação, como defender esse ponto de vista, ok? Então, observem, a tese está aqui, esse cenário diz respeito a princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade, e o que é que eu tenho que fazer agora, professor, diante da minha tese? Você tem que defender, Pergunte-se, como defender essa minha ideia? Como eu posso defender esse meu ponto de vista? Depois pergunte também, quais são as áreas afins diretamente ligadas e indiretamente ligadas a esse tema? Essas áreas, elas te ajudam a lembrar o que você já sabe. Esse guia de auto-pergunta, ele funciona muito para quem tem dificuldade em se organizar, ok? Depois, como organizar essas informações e garantir a persuasão? Se você lembrar, organizar quais são as áreas são relacionadas àquelas habilidades, ou seja, essas perguntas te ajudam a melhorar nas habilidades cobradas, ou seja, selecionar, organizar, relacionar e interpretar, ok? Não esqueçam essas perguntas, anotem e usem nas próximas produções, lá no planejamento, você vai ver que vai dar certo. Então, chegou a hora de a gente ver um desenvolvimento na prática, ok? Nada melhor do que a prática para a gente entender melhor, tá bom? Então, observem a linha de defesa. De acordo com Jean-Paul Sartre, tão conhecido como Sartre, o homem é condenado a ser livre. Nessa lógica, o uso de informações do acesso pessoal para influenciar o usuário confronta o pensamento de Sartre, visto que o indivíduo tem sua liberdade de escolha impedida pela imposição de conteúdos a serem acessados. Dessa forma, a internet passa a ser um ambiente pouco democrático e torna-se um reflexo da sociedade contemporânea, na qual as relações de lucro e interesse predominam. Faz-se imprescindível, portanto, a dissolução dessa conjuntura. Saca só, gente. Eu separei aqui em cores, eu destaquei essas cores aqui para que você possa visualizar melhor cada elemento desse. Vejam bem a análise agora detalhada desse parágrafo, tá bom? Olha só. Esse primeiro período, eu separei aqui, isso é o parágrafo anterior, tá bom? Eu separei em duas partes. Vejam bem,
Em vermelho, nós temos uma justificativa. Aquela ordem de argumento, justificativa e dados, ela pode ser alterada. Isso não vai mudar nem vai reduzir a nota, pelo contrário, tá? Você pode usar a ordem como queira. O candidato aqui começou pela justificativa. Foi o que ele fez. Ele apresentou um argumento de autoridade, ele citou Sartre, para dizer que o homem é condenado a ser livre. Agora, ele apresenta na sequência do período, ele apresenta a causa 1. Olha o que ele diz. O uso de informações do acesso pessoal para influenciar o usuário confronta esse pensamento. Ele só inverteu a ordem. Qual é a causa? A causa é que o acesso pessoal de informações do indivíduo causa um problema, ok? E isso fere o que Sartre pensava. Então ele fez um jogo de causa e fez a justificativa a partir do pensamento de um filósofo, ok? Na sequência, ele diz: o indivíduo tem sua liberdade de escolha impedida pela imposição de conteúdo a ser acessado. Ou seja, apresentou uma consequência. Isso é uma sequência argumentativa, gente, coesa, clara. Eu tenho um argumento central, eu tenho uma justificativa com uma autoridade no assunto e eu tenho uma consequência. Está claro. Ou seja, o primeiro período concluído com sucesso. Observe os articuladores, ó. Nessa lógica, visto que importantíssimos para a organização da argumentação. Aí, do mesmo parágrafo analisado, temos a segunda parte. Observem que é a continuação. Já começa com o conectivo claro. Ó. Dessa forma, a internet passa a ser um ambiente pouco democrático e torna-se um reflexo da sociedade contemporânea. Essa parte aqui em vermelho, saca só. A internet passa a ser um ambiente pouco democrático. O que é isso? É a consequência 2. A primeira estava lá no primeiro período, a segunda agora está aqui. É uma consequência, ou seja, a internet é um ambiente pouco democrático. Em seguida, observem, as relações de lucro e interesse predominam. Peraí. Relação de lucro e interesse predomina na internet e isso causa alguma coisa. Ou seja, eu tenho aqui a causa 2. O Fera também inverteu a ordem. Ele agora colocou primeiro a consequência e depois a causa. Professor, essa ordem alternada compromete minha nota? Pelo contrário, o candidato mostra versatilidade na articulação, ok? E para finalizar, ele tem, na verdade, o que está aqui em verde é um fechamento de parágrafo. Ó. Faz-se imprescindível, portanto, a dissolução dessa conjuntura, um elemento de articulação e finalização de parágrafo. Ou seja, esse primeiro parágrafo que nós tínhamos visto, vou voltar aqui, ó, vou voltar um pouquinho, cadê? Aqui. Esse parágrafo todo apresentou duas causas, duas consequências, uma justificativa, trouxe exemplo, ou seja, Fera, está bem feito. Para finalizar, temos agora mais um parágrafo, certo? Só para finalizar, o segundo desenvolvimento. E aí, só respondendo uma seguinte pergunta. Muitos alunos perguntam, professor, quantos parágrafos eu faço para desenvolver? Em média, gente, 2 parágrafos. Se você quiser fazer 3, tudo bem, não tem um limite. Mas é claro que nas redações ao longo dos anos, a gente percebe que as redações com nota máxima, principalmente as nota 1000, certo? Elas apresentam 2 parágrafos para desenvolver, bem extensos, tá bom? Então, observem agora, ó. Outro sim, o articulador está ali bem claro, né? Outro sim, é válido ressaltar que, conforme Immanuel Kant, já aparece uma autoridade no assunto, Kant, o princípio da ética é agir de forma que essa ação possa ser de uma prática universal. Ou seja, eu já entendo que apresentou aqui um recurso de autoridade. De maneira análoga, uma espécie de comparação, né, a violação da privacidade pelo acesso dos dados aos dados virtuais, sem a permissão das pessoas, vai de encontro à ética kantiana. Observe que existe um paralelismo entre o primeiro parágrafo e o segundo, né? Ele está repetindo praticamente a mesma estratégia argumentativa. Dado que se todos os cidadãos desrespeitassem a privacidade alheia, a sociedade entraria em profundo desequilíbrio. Com base nisso, ao articulador, o uso de informações virtuais é prejudicial à ordem social e, por conseguinte, torna-se incontestável quanto executado sem consentimento. Vamos agora detalhar esse parágrafo argumentativo do mesmo jeito que fizemos com o primeiro. Observem. O início com o articulador, outro sim, que marca uma ideia de adição. A primeira parte, ou seja, citar Kant, seria mais uma vez a justificativa. Observe que citou lá na outra, citou Sartre e agora citou Kant. Depois, o que é que Fera faz? Ele apresenta mais uma causa.
a violação da privacidade pelo acesso aos dados virtuais sem a permissão das pessoas vai de encontro a essa ética kantiana. Então, ele apresenta mais uma causa que seria a violação da privacidade. Depois, ele apresenta mais uma consequência, ou seja, se isso acontecer, todos os cidadãos, desrespeitando a privacidade alheia, a sociedade entraria em um desequilíbrio. Mais uma vez, ele apresenta causa, ele apresenta uma justificativa a partir de uma autoridade no assunto, uma causa e uma consequência. Ou seja, esse candidato ele está seguindo praticamente a mesma estrutura do D1, tendo aí um paralelismo e muita organização, certo? Para finalizar, a segunda parte desse mesmo parágrafo argumentativo, ele apenas finaliza, ele apresenta um conteúdo com a consequência, ou seja, mais uma consequência nesse parágrafo. Então, no final, foram duas consequências. O uso de informações virtuais é prejudicial à ordem social e, por conseguinte, torna-se contestável, ok? Então, ele diversificou, trouxe autoridades no assunto para defender a sua tese. Ele apresentou duas causas, duas justificativas, duas consequências, ou seja, essa argumentação, gente, ela está muito boa, ela é diversificada, ela é organizada, ela é relacionada ao tema, está bem interpretada. Resumindo, é uma redação nota 1000, ok? Só para revisar o que a gente viu aqui, lembrar, quando eu vou fazer um desenvolvimento, quando eu vou argumentar, eu preciso ter um argumento central, que pode ser uma causa, uma consequência, pró ou contra. Eu tenho que justificar o que eu falo, ou seja, comprovar, trazer o porquê disso. Eu tenho que apresentar dados ou exemplos e lembrar, diversificar o repertório sociocultural. Feito isso, gente, é nota máxima na competência 3 na argumentação, ok? Obrigado pela aula e a gente se vê na próxima, ok? Se liga aí, vai lá, inscreve-se no canal, caso tenha gostado do material, deixa teu like lá e marca lá no sininho para ver as nossas próximas publicações. Um grande abraço, sucesso, a gente se vê mais tarde.